A verdade oculta sobre Lucas. O evangelista que não fugiu da dor. Você já ouviu falar de Lucas, o autor do terceiro evangelho? Conhece o médico que escolheu seguir um caminho que custaria tudo? Hoje, você vai descobrir a verdade oculta sobre o homem que se manteve firme, mesmo quando a dor se tornou inevitável. Você conhece Lucas? O nome é familiar, claro. Afinal, ele escreveu um dos 4 evangelhos. Mas o que você realmente sabe sobre ele? Não foi um apóstolo. Não caminhou ao lado de Jesus durante os dias em que o Mestre estava na terra. E ainda assim, Lucas teve um papel fundamental na propagação da fé cristã. Um médico, um gentio, um homem que não fazia parte do povo judeu e mesmo assim foi escolhido para registrar, com detalhes e precisão, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque ele, como alguém de fora, um intelectual da medicina, se tornou um dos pilares silenciosos do cristianismo. Essa é a verdade que muitos ignoram. Lucas não apenas escreveu sobre a fé, ele viveu por ela. E mais do que isso, pagou um alto preço por suas convicções. Este não é um conto de glória e fama. É uma história de coragem, dor e fidelidade em silêncio. Uma história que não busca os holofotes, mas brilha com a luz da verdade. A verdade oculta sobre Lucas, o evangelista que não fugiu da dor. E hoje você vai conhecê-lo como nunca antes. Prepare-se. Essa jornada vai mudar a forma como você enxerga a fé. Lucas não era um dos 12 apóstolos. Ele não viu Jesus pessoalmente, mas mesmo assim se tornou um dos maiores defensores da fé cristã primitiva. Um médico, um intelectual, um homem acostumado com a razão, mas que escolheu seguir algo que ia além da lógica. A fé. A origem de Lucas e sua escolha. Lucas era médico. Alguém acostumado com diagnósticos, precisão e raciocínio lógico. Em um mundo dominado por deuses pagãos e filosofias complexas, ele buscava mais. Quando conheceu o cristianismo, não por ouvir Jesus pessoalmente, mas pelas palavras e testemunhos dos apóstolos, algo dentro dele se acendeu. Ele viu sentido. Mais do que isso, viu verdade. Foi assim que começou sua caminhada ao lado de Paulo, um dos maiores evangelistas da história. Lucas não era apenas um companheiro de viagens. Ele era alguém que cuidava, que anotava, que testemunhava cada momento. Onde Paulo ia, Lucas estava lá. Nas prisões, nos naufrágios, nas perseguições. Ele não fugia do perigo. E mesmo sendo um gentio, se tornou uma das vozes mais importantes do cristianismo primitivo. Lucas tinha tudo para viver uma vida tranquila, mas escolheu servir a uma causa maior. Ele poderia ter voltado atrás, mas não o fez, porque uma vez que a verdade é revelada, não há como ignorá-la. Ele viajou ao lado de Paulo em missões perigosas, viu perseguições, prisões e mortes. Enquanto muitos abandonaram o caminho, Lucas permaneceu. Somente Lucas está comigo. Essas foram as palavras de Paulo em sua última carta, momentos antes de sua morte. Lucas estava lá, no fim de tudo. Sua contribuição para a Bíblia. Poucos percebem o tamanho da contribuição de Lucas para as Escrituras. Ele não escreveu apenas um evangelho. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Juntos, esses 2 textos formam mais de 1/4 do Novo Testamento. Imagine isso, um homem que nunca viu Jesus com os próprios olhos, registrou com exatidão as palavras, os milagres, os detalhes, porque conversou com testemunhas, pesquisou cuidadosamente, investigou os fatos. Lucas não escreveu por emoção. Ele escreveu com convicção e compromisso. Seu evangelho começa com uma introdução única, quase jornalística. Depois de investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, essa frase revela quem ele era: alguém comprometido com a verdade,
O Evangelho de Lucas destaca o amor aos pobres, aos marginalizados, às mulheres. Foi o único a registrar parábolas como a do bom samaritano e o filho pródigo. Isso mostra sua sensibilidade, seu olhar atento aos detalhes humanos. E com Atos, ele narrou o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo, o crescimento da fé. Tudo isso porque ele decidiu não se calar. Lucas não apenas contou a história da fé, ele escreveu sua própria história nela. Foi ele quem escreveu 2 dos livros mais impactantes do Novo Testamento: o Evangelho que leva seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Juntos, eles somam mais de 25% do Novo Testamento. Mas poucos sabem o preço que ele pagou para registrar essa história. Sua fidelidade, até o fim, que torna Lucas ainda mais impressionante, é sua lealdade. Durante os últimos dias da vida de Paulo, todos haviam partido. Todos, menos um. Em sua última carta, Paulo escreveu: "Somente Lucas está comigo." Essas poucas palavras dizem muito. Lucas permaneceu. Mesmo com a sombra da morte se aproximando, ele não foi embora. Ele viu amigos serem mortos. Viu o sangue derramado nas arenas e a fé sendo esmagada pelo Império Romano. E mesmo assim, escolheu ficar. De acordo com tradições antigas, Lucas foi martirizado. Acredita-se que morreu enforcado por pregar o Evangelho na Grécia. Ele sabia dos riscos. Ele podia ter recuado, mas permaneceu firme. Lucas não foi apenas um evangelista. Foi um mártir da verdade. Um exemplo de quem viveu até o fim com propósito, sem status, sem títulos grandiosos, mas com uma fé inabalável, e por isso sua voz ainda ecoa séculos depois. Lucas viveu em tempos onde ser cristão não era religião, era risco de morte. Ele poderia ter voltado à sua vida confortável de médico, mas não fugiu da dor. Pelo contrário, escolheu enfrentá-la com coragem. Lição final. A verdade oculta que inspira Lucas nos ensina algo que muitos esquecem. Não é preciso estar nos palcos para fazer a diferença. Ele viveu nos bastidores da história, mas escreveu capítulos eternos. Ele não viu Jesus com os olhos, mas enxergou com o coração. Sua vida foi marcada por decisões difíceis, por sacrifícios silenciosos. E mesmo diante da dor, ele nunca abandonou sua missão. Lucas nos lembra que a fé verdadeira exige coragem. Coragem de permanecer quando todos vão embora. Coragem de escrever a verdade quando o mundo quer silêncio. Hoje, milhares conhecem o Evangelho graças à sua dedicação. E muitos nunca ouviram seu nome com o respeito que merece. Mas agora você sabe. Agora você viu. A verdade oculta sobre Lucas é clara como a luz. Ele foi um gigante, um servo, um herói da fé que não fugiu da dor. E essa história precisa ser lembrada. A tradição cristã diz que Lucas foi martirizado por causa da sua fé, por causa da sua decisão de não se calar. Ele não precisava fazer nada disso, mas fez porque acreditava. Lucas nos deixou mais do que um texto. Nos deixou um legado de fé, de coragem, de resistência. A verdade oculta sobre Lucas é que ele foi um gigante silencioso da fé. E mesmo longe dos holofotes, ele nunca fugiu da dor. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva. Ajude mais pessoas a conhecerem a coragem de Lucas. A fé não se mede pelas palavras, mas pelas escolhas.